Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme o relato de João, no capítulo 2. E vamos fazer a leitura dos versos 1 a 11. Vamos tratar hoje do primeiro milagre do Senhor Jesus, o casamento em Caná da Galileia. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Querido Senhor, no precioso nome do teu Filho Jesus, é que nós nos reunimos essa noite. E, Senhor, esta é a tua palavra, aquela que tu prometeste que não voltaria vazia e prosperaria naquilo que foi enviada. É a palavra que é como fogo, como espada, como pedra, como um martelo que esmiuça, Senhor, a penha, que destrói todas as barreiras em nossos corações. E nós te confiamos a tua palavra, Senhor. Nós também nos confiamos a ti e à tua palavra, a palavra da tua graça, que tem o poder para nos edificar e nos dar herança entre os que são santificados. Santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, de maneira introdutória, eu preciso tratar de alguns temas para que nós possamos entrar nesse texto. Alguns assuntos, algumas concepções de verdades bíblicas que vão nos ajudar a entender o que nós temos diante de nós, este grande milagre. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Esse é o primeiro milagre do ministério de nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender de maneira introdutória é o que é um milagre. Um milagre, alguns definem milagre como a violação de uma lei natural. Mas isso não é uma verdade bíblica. Um milagre não é uma violação de uma lei natural. É algo que transcende uma lei natural. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, verso 19, nós temos uma definição de milagre numa frase, numa sentença. Isto é o dedo de Deus. Esta é a definição de um milagre. O dedo de Deus é o que define o milagre. Milagre, então, significa uma intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Deus operando por seu poder, sua capacidade no mundo visível. Isso é um milagre. Um milagre é um acontecimento realizado por Deus, um evento produzido por operação divina, uma intervenção do sobrenatural de Deus. Algo que a mente humana é incapaz de compreender naturalmente. Algo que transcende as leis naturais. E nós temos alguns operadores de milagres nas Escrituras. 3 pares deles, que é bom destacar para que isso abra a nossa compreensão.
Os 2 primeiros foram Moisés e Josué. Depois deles vieram Elias e Eliseu. E em terceiro lugar, e finalmente, de maneira maravilhosa, o nosso Senhor Jesus e os apóstolos. E dentre esses grupos, o único que tinha poder e autoridade para operar milagres era o Senhor Jesus. Todos os outros tinham de Deus a autoridade delegada. E essa autoridade era caracterizada, simbolizada em alguma coisa que eles tinham com eles. Moisés tinha o bordão, que simbolizava a sua autoridade. Elias e Eliseu tinham sua capa. Os apóstolos tinham um espírito dentro de si. Jesus era a própria manifestação da majestade e do poder divino. E ele operava milagres. Ele era o próprio Deus, o dedo de Deus, operando milagres sobre a terra. E há 3 palavras, irmãos, que a Bíblia usa para se referir a um milagre. Isso está lá em Atos 2:22. No discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, Pedro diz assim: varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. E o texto diz: diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. 3 palavras. Prodígios, que mais? Aliás, milagres, prodígios e sinais. O que são milagres? Algumas traduções trazem operação de poder. Quando a palavra é usada, a ênfase está sobre a causa, a origem do milagre. E visa destacar o poder, a capacidade e a fonte daquele ato miraculoso, que é o próprio Deus. A segunda palavra é prodígios ou maravilhas. E a ênfase agora está nos sentimentos e se relaciona com o espanto que o acontecimento causa naqueles que o viram. Quando alguém via maravilhas, ficava o quê? Automaticamente maravilhado com a glória de Deus, espantado com as coisas divinas. E a terceira palavra aqui se relaciona com o nosso texto é: com este deu princípio Jesus aos seus sinais. O que é um sinal? Agora o objeto está na mensagem que aquele evento anuncia. Então fica agora sobre aquele que recebe o sinal. Só que ele só não recebe o milagre, ele recebe uma mensagem trazida por Deus através daquele evento miraculoso. Então sinais são destacados pela mensagem que eles trazem. Não é só um milagre, mas é aquilo que o milagre aponta. Então, por isso que é usado o termo sinal, semeion, signo, símbolo, alguma coisa que aponta para o significado, para o sentido, para a realidade das coisas. E é assim que os milagres são descritos no Evangelho segundo São João. Nele, dos 35 milagres de Jesus descritos nos evangelhos, no Evangelho de João nós temos 8 milagres. Se nós contarmos o milagre do capítulo 21, da pesca de 153 peixes. E esses 8 milagres são chamados, no Evangelho de João, de sinais, porque eles apontam para algo que transcende eles mesmos. Eles trazem uma mensagem, um ensino, uma realidade além das aparências. Aliás, isso é característico do Evangelho de João. João quer apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, para que aqueles que o conheçam dessa forma, crendo nele, recebam vida no seu nome. Então, João visa revelar, através de sinais, a pessoa e a obra de Cristo e conduzir os seus discípulos e também cada um de nós a crermos nele. Isso está lá no capítulo 20, verso 31. O texto diz: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso concorda com o capítulo 2 que nós lemos, verso 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, o que diz? Manifestou
a sua glória. E os seus discípulos creram nele. É bem interessante também, irmãos, porque se nós, como fizermos como alguns eruditos fazem, colocarmos esses sinais, esses grandes milagres em pares, nós vamos ver que um complementa o outro e explica o outro. Por exemplo, alguns organizam os sinais da seguinte forma: o primeiro e o último. Qual é o primeiro? Acabamos de falar. A transformação da água em vinho. Qual é o último? A pesca maravilhosa daqueles 153 grandes peixes. No primeiro, a Bíblia diz que Jesus manifestou a sua glória. No último, a Bíblia diz que Jesus manifestou a sua pessoa. Os irmãos percebem? Depois eles colocam o segundo e o sétimo. A cura do oficial, a cura do filho de um oficial e a ressurreição de Lázaro. Depois, o terceiro e o sexto. E assim sucessivamente, até chegarmos no quarto e no quinto. E eles fazem esse trabalho porque um é como se fizesse de um lado para o outro, falando da mesma pessoa e obra, e um sinal complementando o outro. No primeiro sinal, nós temos a transformação da água em vinho. No último, nós temos a manifestação da pessoa de Cristo, também com água, com uma grande pescaria, com um grande milagre, e tudo isso apontando para a pessoa e obra do seu Filho Jesus. Amém? E uma coisa que é digna de nota também, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, é que esses sinais, eles dividem o Evangelho de João. E depois deles, nós temos algumas narrativas que têm o propósito de desenvolver aquilo que foi colocado em cada um dos milagres e expandir o seu ensino. Isso é uma coisa maravilhosa que nós vemos. Por exemplo, no primeiro milagre, o Senhor Jesus fala de purificação. Em seguida, você tem a narrativa, sabe do quê? De Jesus indo a Jerusalém, vendo os cambistas, e a Bíblia diz que ele fez a primeira purificação do templo. Não foi assim? No primeiro sinal, também nós temos a transformação de um elemento em outro elemento. Depois, no desenvolvimento das narrativas, o que nós temos no capítulo 3, a história de Nicodemos. E o que Jesus fala? De nascer de novo, de ser transformado em uma nova criatura. Depois, nós temos as águas de purificação. E o que nós temos no capítulo 4, a conversa com a mulher samaritana e também a fonte a jorrar para a vida eterna. É como se o primeiro sinal fosse desenvolvido, ampliado, desembrulhado, descompactado através das narrativas que vêm a seguir. Por isso é bem importante falar sobre isso. Quem sabe os irmãos não possam desenvolver isso na sua leitura e na sua meditação, né? E então, nós vamos perceber, sabe o quê? Que o Senhor Jesus encerra o capítulo 4 também em Caná da Galileia. Né? Ele começa o capítulo 2 em Caná da Galileia. Ele encerra o capítulo 4 curando o filho de um oficial em Caná da Galileia. E nós vamos ver que isso é uma coisa chamada inclusio, que é uma maneira literária de abrir e fechar um tema, com a mesma palavra ou com a mesma sentença. É assim que ele faz, por exemplo, nesse milagre aqui. Capítulo 2, verso 1. Houve um casamento em Caná da Galileia. Capítulo 2, verso 11. Com isto, deu princípio Jesus a seus sinais, aonde? Em Caná da Galileia. É como uma moldura. Ela abre aquela história e ela fecha essa história. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E dentro dessa moldura, nós temos a história. Aí, você percebe como as narrativas desenvolvem isso, como? Porque lá no capítulo 4, os versos finais, você volta a ter Caná da Galileia. E sabe como isso acontece também no desenvolvimento do Evangelho? Lá no capítulo 1, versículo 2, é dito que Natanael era natural, da onde? De Caná da Galileia. Então é como se fosse uma moldura que vai nos apresentando primeiro o milagre, depois o desenvolvimento desse milagre nas narrativas a seguir. E depois esse milagre é como se fosse o início, a síntese, o ponto de partida de todo esse evangelho, que acaba onde? Lá em Caná da Galileia, com a grande pescaria. Então, é preciso que a gente note essas coisas. Por que João faz isso?
Porque João visa enfatizar a pessoa de Jesus, a sua obra, nos dar lições importantes para que nós possamos crer nele, possamos conhecer ele e aprender dele e ver o que tudo isso tem a ver comigo e com você. Amém? Agora nós vamos usar o texto para nos guiar, depois dessa introdução. O texto nos diz, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. É isso que diz o texto. E não é por acaso que a frase 3 dias depois está aí. Porque nós temos uma sequência de dias que vem desde o capítulo 1, verso 19. Sabe quantos dias são? 7 dias. Esse é o 8º dia. No primeiro dia, o que acontece? No primeiro dia, uma comitiva é enviada de Jerusalém para perguntar sobre João Batista. Quem és tu? O que você está fazendo? E nós vimos isso na nossa última exposição. Ele confessou e não negou. Ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu sou uma voz que clama no deserto. No segundo dia, João Batista vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá testemunho de Jesus. No terceiro dia, nós temos novamente João Batista na companhia de João e André. Jesus aparece diante dele, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. E os seus 2 discípulos, deixando, seguiram Jesus. E eles ficaram aquele dia inteiro com Jesus. Depois, nós temos no próximo dia, provavelmente, porque eles ficaram da hora 10ª até o restante daquele dia. No próximo dia, André encontrou primeiro seu irmão Pedro e levou até Jesus. Esse é o 4º dia. Aquele momento que Jesus encontra Pedro e diz, tu és Cefas, serás chamado Pedro. Não é? Depois, no 5º dia, irmãos, é o dia que Jesus começa a andar em direção à Galileia. E ele encontra Filipe e diz, segue-me. Nesse dia é o dia que Filipe encontrou Natanael e nós temos aquela maravilhosa história de Natanael e seu encontro com Jesus. Ele pergunta, de onde me conheces? O Senhor Jesus diz, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E ele fica assombrado e diz, mestre, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. E Jesus diz para ele, porque te vi debaixo da figueira, te disse que te vi e creres, maiores obras do que essas verás. Vereis o quê? Essa é a introdução do evangelho, irmãos. Os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, céus e terra estão em conexão aonde? Na pessoa bendita do Filho de Deus. Tudo que sobe ao céu, sobe por meio dele. Tudo que desce do céu, só pode descer do céu por meio do seu Filho Jesus. Então, o nosso texto diz, depois de 3 dias, chegamos nesse episódio aqui. Esse é o 8º dia. Sabe por quê? 7 dias. O que o 8º dia representa? Um novo começo. Um novo início. Uma nova dispensação. Simbolizado pela própria ressurreição. Um dia depois de 7. Né? No primeiro dia, eles estavam procurando se João era o Cristo. Aqui você tem uma manifestação clara da glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que os discípulos creiam nele. Isso parece indicar o início de um novo movimento, ou de um novo momento no mundo, e o começo de uma nova dispensação inaugurada através da pessoa suprema e bendita do Filho de Deus. E o texto segue dizendo, nesse dia, depois de 3 dias, houve um casamento. Também bem importante para nós. Como é que era um casamento? Será que é igual aos nossos casamentos de hoje? Como é que era um casamento na cultura daquela época? O que isso tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com a nossa relação com Cristo? Né? Existiam 3 fases de um casamento, irmãos. O noivado, a preparação e as bodas. E essas 3 fases, elas ocupavam 7 passos. E eu vou mencionar eles rapidamente, mas todos eles têm a ver conosco. Absolutamente todos. O primeiro era a escolha da noiva. O pai e o noivo estavam participando disso.
Às vezes parece que os casamentos eram arranjados pela família, né? Mas quando nós lemos os textos de Gênesis 24, Gênesis 29, Juízes 14, nós vamos ver que havia participação do noivo também. Havia o desejo dele, o amor, a afeição dele pela noiva. E havia a escolha da noiva. Nessa escolha estavam envolvidos o pai e o filho, escolhendo uma noiva para o seu filho. Em segundo lugar, nós vemos então que havia um contrato estabelecido entre ambas as partes. Um contrato sério, irmãos. Nos dias de hoje, alguns desses contratos, eles falam de multas acima de $500 mil se algum dos dois quisesse dar carta de divórcio. Então, é um pouco diferente dessa geração terrível que nós vivemos, né? Ela queimou o arroz, ela já não me presta mais, né? Que geração terrível. Esse contrato era uma aliança entre o noivo e as suas famílias. E continha direitos e deveres de ambas as partes. Esse contrato está descrito, por exemplo, entre Maria e José em Mateus 1:18. Que ela estava já, o quê? O que diz o texto lá? Desposada com José. E diz o texto, antes que eles tivessem relação sexual, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então ela estava com um contrato entre ela e sua família e a família de José e José. E esse contrato exigia a pureza da noiva e a sua guarda até o casamento e também a responsabilidade do noivo de conseguir uma morada para aquela noiva e meios para sustentar a sua nova família. Havia muita responsabilidade. Em terceiro lugar, e aí os irmãos vão entender como isso é importante para o nosso texto, em terceiro lugar havia um ritual de purificação. Ambos eram imersos em água. Os noivos eram submersos na água como símbolo de força e limpeza espiritual. Depois, em quarto lugar, sabe o que havia, que já também não existe nos nossos dias? O dote, o preço matrimonial. O noivo deveria pagar ao pai da noiva um valor. E ele não estava comprando um produto, não. Como se ela fosse da sua propriedade a partir de agora. O que ele estava fazendo era ressarcir aquela família, aquele pai, porque eles estavam perdendo uma ajudadora idônea, uma princesa, alguém preciosa para aquela família. Então ele devia ressarcir aquele pai com o preço para que pudesse casar com a sua filha. Foi isso que Jacó fez com Labão, por exemplo. Né? Ele pagou em trabalho. Depois disso, sabe o que ele fazia? Ele se ausentava para preparar sua casa. Tinha que ter casa. Tinha que ter câmara nupcial. O noivo se afastava por um tempo para conseguir uma moradia e um meio para sustentar sua família. E depois, em sexto lugar, ele deixava um presente. Ele deixava uma promessa para ela. Então, e é o que nós vamos ver aqui no nosso texto, ele voltava. E quando ele voltava, haviam as bodas. E essas bodas eram de 7 a 14 dias de festa. Poderiam durar até 2 semanas de festa. Que interessante, né, irmãos? Nesse tempo, o noivo saía da sua casa e fazia um cortejo com seus amigos, cantando e dançando até a casa da sua noiva e buscava ela para, daquele momento em diante, ela habitar para sempre com ele. Eles faziam, então, uma festa que durava até 2 semanas e é bem interessante entender para entender o nosso texto. A família era responsável por toda a bebida e comida. A família era responsável pela hospedagem de todos os convidados. A família era também responsável pelas vestes nupciais. O que isso tem a ver conosco? Não parece que tem tudo a ver conosco? Não é? Quem foi eleito como esposa do Cordeiro antes da fundação do mundo? Escolhido pelo Pai para seu Filho Jesus. Não fomos nós, irmãos? E conosco não foi feito um contrato ratificado com seu sangue? Porque nós somos a noiva do Cordeiro, né? E também você foi batizado nas águas, né? Símbolo de pureza espiritual.
revelada simbolizada por seu batismo. Depois, você sabe o quê? Que ele comprou você com o preço do seu próprio sangue. Que saudade! Ele comprou para ele mesmo. Não é verdade, irmãos? Agora o que aconteceu? Ele partiu. Eu vou preparar-vos lugar. Mas ele não só partiu, ele deixou um presente, uma promessa, um penhor, o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aqui, o Espírito Santo está trabalhando conosco, né? Mas o que acontecerá no futuro? As bodas do Cordeiro, quando o noivo vem para consumar o seu casamento com a sua noiva. E estaremos para sempre com o Senhor, né? Essa é a maneira de nos consolarmos com estas palavras, porque essa é a verdade. Tudo isso tem a ver conosco, né? E os irmãos vão ver a seguir como isso tem a ver conosco. Onde então foi esse casamento? Também importante. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia fica a 15 quilômetros de Nazaré. E era uma pequena vila com poucos habitantes. Sabe o que isso significa, irmãos? Que provavelmente todos os habitantes daquela cidade foram convidados para esse casamento. E mais, Jesus chegou com uma comitiva que talvez alguns numeram em torno de 40 pessoas para esse casamento. Tinha muita gente nesse casamento. Por isso você descobre também que Maria, que está descrita nesse mesmo verso, não é uma convidada para o casamento, mas provavelmente alguém responsável por dar algum auxílio para a noiva e para o noivo nesse casamento. Com algum tipo de responsabilidade nesse casamento. Por isso ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Não é? Por que eles não têm mais vinho? Porque chegou muita gente. Porque era muita gente. Era muita gente para a família sustentar, para a família hospedar, para a família disponibilizar vestes, para a família disponibilizar comida e bebida. Esse é o nosso cenário. Mas mais que isso, sabe o que significa Caná? Caná significa casa de canas. O que é uma cana? É um junco. Um junco é como se fosse uma cana oca que cresce em regiões úmidas. É proposital João escolher Caná da Galileia e esse milagre. Proposital. Porque nós temos nessa história o que, irmãos? Um momento da história que o próprio Cristo será a vida preenchendo o interior daqueles que são como caniços vazios. Né? Então, talvez, muitas vezes, e é assim que nós vemos o homem sem Deus, vemos o homem como uma cana vazia. Vazio de Deus. E somente a vida divina pode preenchê-lo por completo. Também, às vezes, os filhos de Deus se sentem dessa forma. Não é verdade, irmãos? Como uma cana quebrada. Mas nós temos a promessa do Senhor, porque Ele continua dando vida. E vida mais que abundante. E lá em Mateus, depois de curar o homem da mão ressequida, no capítulo 12, o dia que ele viu a dureza do coração daqueles homens, que não queriam que ele fosse curado no sábado, ele diz a seguinte promessa para nós, que às vezes nos sentimos como canas esmagadas, né? Sentimos vazios em algum aspecto. O Senhor Jesus nos disse assim, Mateus 12, 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que o faça vencedor no juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Que promessa maravilhosa, né? O Senhor não despede os seus filhos. O Senhor não abandona os seus filhos. Ainda que eles se sintam como um caniço, né? Quebrado, vazio, Ele é a vida que preenche a vida deles. Isso nós vemos em Caná da Galileia. Como eu disse aos irmãos, se você notar o verso 1 e o verso 11, você tem esse mecanismo literário chamado inclusio, que abre a moldura da narrativa e fecha a moldura dessa narrativa. Como se fosse uma moldura de um quadro. O Nelson entende bem. Dentro dele tem o quadro. E, primeiro, nós temos a porta que abre. Depois, aquela mesma que fecha, como nós vimos. Verso 2, então. Jesus também foi convidado com seus discípulos para este casamento.
E há de se notar aqui, irmãos, o seguinte: a figura essencial, especial, a ênfase de toda a narrativa está nesses dois, Jesus e seus discípulos. Nós vamos voltar nisso a seguir. Porque a ênfase dessa narrativa é revelar a glória, o poder e a majestade de Cristo e conduzir os seus discípulos a crerem em Cristo. E seguindo, verso 3, o que acontece? Acabou o vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não, eles não têm mais vinho. E como nós vimos, a família era responsável por suprir todas as necessidades. Aliás, irmãos, alguns eruditos dizem que essa era a cultura da vergonha. Como assim, irmão, a cultura da vergonha? Se você tem a responsabilidade por algo e você não faz, você se torna causa de vergonha diante de toda a sociedade. E acabar o vinho era sinal de vergonha. Especificamente, irmãos, era como se faltasse algo essencial para a vida, para o festejo daquele lugar. Algo que não podia faltar. Então, só nesse verso nós já vemos a necessidade, o reconhecimento dessa necessidade e também, além de tudo, alguém, o único, que pode suprir essa necessidade. E o que é o vinho? Naquela ocasião era o vinho algo natural, somente uma bebida. E nas festas era algo que era símbolo da alegria do coração. Como diz o Salmo 104, verso 15. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que dá brilho ao rosto. O alimento que lhe sustém as forças. Também o vinho era o fruto da videira. Os irmãos sabem como é que a videira processa essa realidade dentro dela? Ela absorve a água da terra, a chuva, o orvalho. E num processo natural, que demora muito tempo, ela transforma aquela água em um fruto que produz o vinho. Para isso acontecer, e esse processo é importante para nós, a uva tem que ser colhida, ela tem que ser levada ao lagar, pisada, e então dela se extrai aquele fruto, aquele suco maravilhoso. E é isso que nós vamos ver aqui, daqui para diante. Jesus, o bom vinho, o melhor vinho. Né? Mas antes, vamos entrar numa coisa importante relacionada a esse evangelho também, e que está no próximo versículo, irmãos. Verso 4. Acompanhe a sua Bíblia aí. Primeiro, no verso 3, o que aconteceu? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não temos mais vinho. Não tem mais vinho. E o verso 4 diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que nós temos na resposta de Jesus, irmãos? É bom que nós paremos por aqui. Guarde essa frase dentro do seu coração. Preste bastante atenção nela. Que tenho eu contigo. É uma frase enigmática. Ela revela um princípio espiritual. Não pense que é qualquer coisa. Porque a ideia é o que nós temos em comum neste assunto. Isso revela um princípio que vai correr todo esse evangelho e também permeia toda a nossa vida cristã, irmãos. Então, guarde no seu coração essa frase. Que tenho eu contigo. Importante, uma frase idiomática, que revela duas realidades, visível e invisível, espiritual e material. Dois propósitos, propósitos divinos, propósitos humanos. O princípio é o seguinte, vou descrever aos irmãos. O princípio é que existe uma realidade além daquilo que os olhos podem ver, da qual todas as coisas criadas são somente sombras e figuras. Que também o ser humano foi feito para ter uma relação direta e ativa com essas realidades espirituais. Tendo nessas realidades espirituais a principal coisa da sua existência. Preste bastante atenção, irmão. Nessa realidade que é além do invisível, está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que nesta terra
existe e aponta para eles. São como sombras e figuras dele. Também, irmãos, deste fato que eu mencionei, surge a verdade que existe um propósito distinto, percebeu? Não só uma realidade espiritual que governa sobre a material, mas um propósito distinto. Um propósito distinto do natural, do humano, um propósito eterno, no qual está envolvida a vontade de Deus, que é diferente da vontade do homem natural. Que tenho eu contigo? Neste assunto, o que nós temos em comum? Deus está envolvido com outras coisas. Esse é o princípio que vai governar todo esse evangelho, como eu já vou mencionar aos irmãos a seguir. Nós poderíamos dizer, usando as ondas do rádio como uma figura, que os homens estão numa frequência e Deus está em outra frequência. E por causa da queda e da quebra da comunhão com Deus é que os homens estão em outra frequência. E por causa disso eles não percebem nada além do que os olhos podem ver. Esse homem é alguém, por causa do pecado, que está totalmente apegado às coisas visíveis. O milagre que acontece é quando alguém recebe a Cristo e recebe em si uma transformação interior. Esse é o verdadeiro milagre. E sabe o que acontece nesse milagre? A esfera da realidade espiritual é aberta para esse homem. E é novamente aberta uma porta no céu de um contato entre esse homem e o divino e os propósitos divinos. É isso. Da onde eu tirei isso? Dessa frase. Que tenho eu contigo. E o que ela significa? Significa que Maria tem seus olhos na necessidade natural. Qual é? Terminou o vinho. Jesus está em outra frequência, irmão. Jesus tem os seus olhos em outra coisa. Na falta de vida no coração do homem. Estão falando de duas coisas diferentes. A frase "o que eu tenho eu contigo" significa o que nós temos em comum a respeito desse assunto. É como se Jesus dissesse para ela: você está olhando para as coisas naturais e com propósitos humanos, para necessidades circunstanciais. E ele está dizendo para ela: eu tenho outros planos, outros propósitos, outras preocupações relacionadas ao que é real e ao que é espiritual. Se os irmãos querem saber, é isso que governa esse evangelho inteiro. Inteiro. Nesse evangelho inteiro nós podemos atestar isso. Jesus falando de coisas celestes e sendo entendido de maneira natural. Por exemplo, ele fala da purificação do templo. Ele diz: eu destruí esse santuário e em 3 dias o edificarei. E ele diz o texto que dizia a respeito do seu próprio corpo. O que os judeus entenderam? Em 40 anos foi edificado esse santuário. E tu dizes que em 3 dias o edificarás? Do que eles estavam pensando? Naquele lugar em Jerusalém. Do que ele estava falando? De realidades espirituais. Depois, no capítulo 3, ele fala de um nascimento espiritual do alto, pelo Espírito, não de coisas naturais. E como ele é entendido por Nicodemos? Em outra frequência. Um novo recomeço. Dá para voltar atrás e começar de novo? Né? Depois ele fala para a mulher samaritana a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está falando de uma fonte espiritual a jorrar para a vida eterna. E ela diz para ele: me dá dessa fonte para que eu nunca mais volte aqui e tenha que tirar. Não é assim? E ele precisa tentar abrir os olhos dela e abrir os olhos dela para as coisas espirituais. Para provar o quê? O que eu tenho contigo. Ele está carinhosamente exortando a sua mãe nesse assunto. Mas é mais, irmãos. Ele é vida espiritual, ele é alimento espiritual. A carne dele é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Quando ele fala isso, os homens chamam ele de apresentar um tipo de canibalismo. Não é? Ele é a porta, ele é a luz. Ele está dizendo o quê? Eu sou a realidade de todas as coisas e aquilo que você vê são sombras e figuras de realidades eternas. Ele é a videira verdadeira. A videira que você vê por aí é uma sombra da verdadeira videira, a verdadeira videira celestial. Agora pense sobre quando o Senhor Jesus abre essa verdade para mim e para você.
qual o efeito que isso vai produzir na nossa vida? Será que não é muito grande, irmãos? É como se fosse aberto para nós a esfera da realidade espiritual. Agora nós olhamos as coisas dessa terra só como sombras e figuras de coisas eternas. E descobrimos, sabe o quê? Que o nosso problema consiste num único fato. Ainda atentamos os olhos nas coisas que se veem. Estamos como Maria. Eles não têm mais vinho. Aí o Senhor tem que falar conosco. O que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com isso? O teu propósito é desse tamanho. Eu estou pensando em outra coisa. Eu estou numa frequência e você em outra. O Filho de Deus tem que estar conectado na mesma frequência que Deus. Não atentando nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4, 18. Mas ele fala mais para ela. Ainda não é chegada a minha hora. Bendita a hora. Procure todas as horas nesse evangelho. É hora. Uma hora ele vai dizer assim, é chegada a minha hora. Nesse evangelho. Essa é a hora divina. Um tempo determinado, preparado por Deus, que envolve a encarnação, o ministério público de Jesus, seus milagres, sua cruz, ressurreição, ascensão, o assentar à destra de Deus. Essa é a hora do seu êxodo. Bendita a hora. Amém, irmãos? E isso também é para nós. Como é que é? Deus tem o controle do tempo? Deus tem os seus planos? Todas as coisas estão na mão dele, a minha história está na mão dele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o governante do tempo, ele governa a história, ele tem as chaves sob as suas mãos. Ele é o dono de tudo. A única coisa que eu preciso é buscar o Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer seus propósitos, os seus planos, avançar em direção a Ele. Os irmãos percebem a segurança que nós podemos sair daqui hoje, irmãos? Seguros na mão de Cristo. Que Ele não nos desampara, que Ele não perdeu o controle de nada e que não tem nada do mundo visível que altere a realidade do que é espiritual. Estamos nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da providência, dos recursos, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Isso nos conduz. E aqui nós temos algo interessante, verso 5. Uma lição para ser aprendida através das palavras de Maria. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 5. Maria diz aos serventes, fazei tudo o que Ele vos mandar. Repete aí. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Repete mais uma vez. Faz mais uma vez. Repete daqui até o resto da sua vida, até que isso entre dentro da sua corrente sanguínea e se torne a sua constituição até o osso. Fazei tudo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de uma conversa particular entre sua mãe e Jesus, de maneira muito respeitosa, suave e amorosa, que está por trás da expressão que alguns pensam que é ofensiva para sua mãe. Mulher, nessa conversa particular, o Senhor a repreende e ela aprende uma lição bem aprendida. E após ela aprender essa lição, ela recomenda a todos os outros que aprendam a mesma lição, que é a lição fundamental para todos aqueles que fazem parte do povo da aliança. É a máxima do povo que é governado por Cristo. Qual é, irmãos? Fazei tudo o que Ele vos mandar. Essa é a lição de Maria. Repete isso, proclama isso. Aí sim, esse tu proclama isso. Até não sair mais da sua mente, ficar cravado na frente dos seus olhos. E você responda isso incansavelmente. É aqui que reside toda a verdadeira atitude de fé. Fazei tudo
o que ele vos mandar. Toda a realidade de vida espiritual. Fazei tudo o que ele vos mandar. Devemos obedecer a Cristo absolutamente, sem questionar, totalmente, fazer tudo o que ele nos mandar. Você já aprendeu essa lição? Maria aprendeu essa lição. Os servos desse lugar aqui aprenderam essa lição. Isso é experimentar um verdadeiro milagre. Não é? Quando o homem caído e carnal é renovado e transformado como água em vinho, e agora com essa nova vida dentro de si, ele pode responder a Deus de maneira obediente. Fazendo o quê, irmãos? Fazei tudo. A obediência é a atitude exigida daqueles que fazem parte do povo de Deus. Somos chamados a fazer o quê? Fazei tudo o que ele vos mandar. Essa obediência, irmãos, é nos meios mais comuns dessa vida, nos meios mais comuns dessa vida. Enquanto você está lavando louça, enquanto você está servindo as mesas, como esses homens aqui, nas atividades do dia, fazei tudo o que ele vos mandar. Essa obediência também é consciente, clara, preparada. São lições bem entendidas e obedecidas de maneira clara. Fazei tudo o que ele vos mandar. Às vezes essa obediência consiste em não fazer nada. Sabe por quê? A gente sempre liga a obediência a fazer alguma coisa. E muitas vezes obedecer é ficar sem fazer nada. Ou seja, não faça nada que Jesus não mandou você fazer. Sabe por que nós não praticamos algumas coisas em nosso culto? Porque Jesus não mandou fazer. Se Jesus não mandou fazer, você não pode fazer. Ele é o dono da casa. Fazei tudo o que ele vos mandar. Se você não foi enviado por ele, não vá. Se você não foi comissionado por ele, não fale absolutamente nada. Não dê nenhuma boa ideia. Não faça absolutamente nada. O verdadeiro servo de Deus não tem coragem de dizer uma palavra que o Senhor não disse que ele dissesse. Porque se ele está debaixo da autoridade do Filho, então ele pode dizer assim, diz o Senhor. Mas quando ele está com suas próprias ideias, Deus o livre. É melhor ele ficar quieto. E a obediência vai consistir em não fazer nada. Mas essa obediência também é perfeita. Não é só no que te agrada. Você deve fazer todas as ordens do Senhor. Você deve obedecê-lo em tudo. Você deve até orar como oravam os santos do passado. Senhor, ajuda-nos a fazer tudo o que mandas. E também prática. Às vezes a gente faz alguma coisa e espera resultados, né? Se o Senhor te mandou avançar em direção ao canhão, soltando balas, fazei tudo o que ele vos mandar. Não desobedeça ainda que não te agrade. Faça tudo o que ele te mandar. Não se atrase para obedecê-lo. Faça tudo o que ele te mandar. Essa obediência também, irmãos, é pessoal. Sabe o que significa? Não terceirize a obediência. Nós que servimos a Deus há bastante tempo já, penso eu, sempre ouvimos algum irmão, um ou outro, chegar até nós e dizer: o irmão fulano de tal está com tal necessidade. A pessoa acha que o simples fato de informar a necessidade resolveu o problema, porque ela não está envolvida pessoalmente nessa necessidade. Se chegou até você, obedeça pessoalmente. Não terceirize a obediência. É sua responsabilidade. Não faça por meio de terceiros. Obedeça. Obedeça. Vou dar um exemplo aos irmãos. A Bíblia diz que quando nos reunimos, todos nós temos que ter alguma coisa. Mas como nós somos muitas vezes desobedientes, nós contamos que um ou outro irmão terá alguma coisa. Não é assim? Nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Obediência é obediência pessoal. E também é obediência diligente. Isso trata de tenha prontidão em obedecer. Esteja disposto a obedecer. O que os servos fizeram aqui? Encheram as talhas totalmente. Jesus disse a eles: tirai agora e levai o mestre-sala. O que eles fizeram? Ué, Senhor, mas é água. Fizeram? Mas o que ele vai fazer com água? Água de lavar a mão ainda. Água insalubre. Por que nós vamos levar essa água para ele? O senhor está maluco? Não vou fazer isso não.
Não é assim? Não foi assim que Pedro fez? Quando teve aquela visão do lençol que desceu do céu? O Senhor ordenou ele, mata e come. Ele disse o quê? Não, Senhor. Duas coisas incompatíveis na mesma frase. Porque é Senhor, você não diz não. E se você diz não, ele não é teu Senhor. Né? E Jesus diz em Lucas 6, a partir do verso 43, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu vos mando? Obediência ou é obediência diligente? Jesus mandou, nós estamos esperando o que para fazer? Fazei tudo o que ele vos disser. E também é uma obediência perseverante. Sabe o que significa? Você obedece, obedece, obedece. Ah, não, um pouco hoje, depois semana... Não, amanhã também. Obedece. Até o restante de todos os dias sobre a face dessa terra, você obedece. E por que nós devemos obedecer Jesus, irmãos? Porque Ele é digno de obediência. Porque Ele é o Senhor de tudo. Porque é uma honra servir a Cristo. Porque Ele é o homem perfeito. Porque Ele é a nossa única esperança. E a nossa esperança a respeito do futuro só depende dEle. Ele é digno de confiança, nós podemos confiar nele. Façam tudo o que Ele vos disser. Por que mais? Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe o começo, o meio, o fim. Ele sabe como termina as coisas. Ele não se engana a respeito de nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Ele sabe cada passo. Só obedece, obedece, obedece. É isso que o Senhor requer de nós. Obediência perseverante. Ele é a nossa esperança. Ele é onisciente. Cristo recompensa a obediência. Cristo não deixa nada devendo a ninguém, irmãos. Nós não perdemos nada em obedecer a Cristo. Tudo que você acha que é perda, não é perda. É ganho. E obedecer a Cristo sempre tem lucro envolvido. Não há perda nenhuma em fazer a vontade de Deus. Pelo contrário. Também porque Cristo é nosso mestre, nós devemos obedecê-lo. E porque Cristo é nosso esposo, não é assim? Estamos debaixo do seu jugo. Ele é o dominador de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra, o Senhor sobre todos. E nós estamos debaixo do jugo dele, como esposa dele. Não é? E o que virá dessa obediência? Você será uma pessoa feliz. E se você desobedecer, você será uma pessoa frustrada, independente das suas conquistas naturais. Se você obedecer a Cristo, você terá a alegria da salvação. Se você for uma pessoa desobediente, você será uma pessoa infeliz, independente de todos os seus grandes ganhos e conquistas nessa terra. Não somente isso, você se sentirá livre da responsabilidade. Alguns irmãos têm experiência nisso. Existe um momento que o Senhor coloca um encargo no coração. E parece que é um fardo sobre os ombros. Aí a gente caminha e na obediência a gente tira dos ombros aquele fardo. Agora nós nos sentimos livres do fardo. Já não pesa sobre nós aquela responsabilidade, porque nós respondemos a Deus de maneira responsável, em obediência. Ficamos livres dele. Né? E também porque só existe fé genuína se você obedece. É com a sua obediência que você confirma que é um eleito de Deus. Pedro diz na sua segunda epístola, corre, vai rápido para fazer isso, confirmar sua vocação e sua eleição. Através do quê? De boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. E Tiago, capítulo 2, diz que se você tem uma fé sem obediência, sua fé é morta. Não existe fé. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos repetir. Aliás, mais uma coisa. Quem não obedece não tem autoridade. Cristo é a autoridade suprema sobre todo o universo. Toda autoridade é delegada por Deus. Um pai que não obedece a Deus, por meio de Cristo, não tem autoridade. Um patrão que não obedece a Deus não tem autoridade. São palavras vazias jogadas ao vento. Agora, se ele obedece a Deus, então ele tem autoridade. Então, quem não obedece não é capaz de liderar, não é capaz de dar ordens. Se não aprende a obedecer, não aprendeu a conduzir ninguém. Então, vamos repetir, irmãos. O conselho de Maria. Qual é? Repete de novo. Repete até entrar em você.
fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versos de número 6 a 8. O que precisa acontecer conosco para que nós possamos obedecer a Deus? A verdadeira purificação que somente Cristo pode proporcionar. Agora você consegue entender as talhas ali. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para o quê? As purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Para podermos obedecer, temos que ser purificados. Purificados no seu sangue. Purificados por meio da obra da cruz. Purificados pela disciplina de Deus. Purificados por meio da palavra divina e do Espírito. As talhas eram recipientes enormes de pedra que os judeus usavam aonde? Nos rituais de purificação. Pesadas e enormes, e levavam nelas de 80 a 120 litros de água cada uma, totalizando algo em torno de 500 a 720 litros de água. Então não imagine nada pequeno não, nem algo que você consegue levar sozinho. Né? Pense em coisas grandes. Os servos precisavam de muita mútua ajuda para levar essas talhas. E o texto diz que elas eram usadas para os rituais de purificação dos judeus. E nós temos uma descrição desses rituais lá em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Lá nós temos um debate entre Jesus e os fariseus e escribas, porque eles viram os discípulos comer sem lavar as mãos e ficaram muito irritados, não por higiene, mas porque para tudo eles tinham religiosos rituais de purificação. O texto nos diz no verso 3, os fariseus, todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos, cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com as tradições dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos? O que Jesus respondeu a eles? Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Um povo que me honra com os lábios. E aqui está o problema. O coração está longe de mim. E em vão me adoram. Aqui está a fonte do problema. O coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando mandamentos que são preceitos de homem. E Jesus dá um exemplo do que eles fizeram com as ordenanças de Deus, somente em aparências exteriores, enquanto o coração deles era como um sepulcro caiado, cheio de podridão e morte. A ponto de eles doarem as suas heranças para o templo, e o templo dá uma procuração para eles regerem aquele dinheiro somente para eles não cuidarem dos seus pais e das suas mães, que era obrigação de todo filho, cuidar do pai e mãe. Então ele doava o dinheiro para o templo, pegava uma procuração para ele ficar coordenando todos aqueles recursos, e quando o pai dizia que precisava de alguma coisa, ele dizia, eu não posso dar a você o que é oferta ao Senhor. Fariseu hipócrita. Ele encontrou uma maneira exterior de invalidar o mandamento de Deus por causa da tradição. É assim que o religioso faz. Ele preserva uma aparência exterior de religiosidade quando o coração dele está podre, putrificado. O que Jesus disse, então, depois? Ele convocou a multidão e disse à multidão, ouvi-me todos e entendeis. Jesus está tratando do verdadeiro problema do ser humano. Não há fora do homem nada que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele é que o contamina. Depois segue, verso 17. Quando entrou em casa, deixando as multidões, seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminá-lo, porque não entra no coração. Entra onde? No ventre e sai para o lugar escuso. Assim considerou puro todos os alimentos.
E aqui, irmãos, Jesus é cirúrgico, porque ele conhece a realidade da natureza humana. Como diz os últimos versículos do capítulo 2 de João. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm da onde? De dentro e contaminam o homem. O que nós podemos extrair daqui? Que Jesus veio trazer uma purificação que procede a partir do interior do coração. Essa é a verdadeira purificação. Que os rituais dos judeus não passavam de ordenanças de homens que visavam uma limpeza exterior somente aparente, que não resolviam esse problema do homem, do pecado que habita nele. Essas coisas não passavam de ritos e tradições humanas e que levavam o homem a honrar a Deus da boca para fora, enquanto seu coração estava longe dele. Jesus veio mostrar essa verdadeira contaminação que está no interior e que todas as atitudes externas do homem são frutos dessa contaminação. Ele pegou o problema na sua raiz, nós podemos dizer assim. E sabe o que ele veio inaugurar, irmãos? E aqui que está o milagre da transformação, da mudança. Ele veio inaugurar uma verdadeira purificação a partir do interior do homem. Uma mudança de natureza, de substância. E que essa mudança de substância é o que produz exteriormente os seus frutos. Os irmãos percebem? É a partir da vida de Deus no coração do homem e da expressão de Cristo através do corpo desse homem que a obediência é mantida e que é expressa em atos exteriores. Vem da onde? Da purificação do coração, não de outro lugar. É debaixo da nova aliança inaugurada por Cristo, nessa nova dispensação. Por isso que as talhas estão lá. As talhas estão lá para mostrar os rituais que eles fizeram até aquele momento em que Jesus chegara, com uma nova dispensação do Espírito no interior do coração. As talhas estão lá para lembrar disso. E agora, através dessa nova purificação, nós honramos a Deus a partir do coração, com espírito regenerado, adorando a Deus em espírito e verdade, saindo do nosso ventre, do mais profundo do nosso coração, palavras de honra e glória a Deus, homens e mulheres transformados. Uma verdadeira mudança. Essa é a forma milagrosa que nós vemos aqui. Agora temos o bom vinho. Esse é o bom vinho. Não é fruto de rituais exteriores humanos, nem religiosos, mas da ação direta e milagrosa do dedo de Deus. Esse é o dedo de Deus no coração do homem. Como vai ser mostrado mais claramente na transformação de João capítulo 3. E aqui as talhas estão ali para nos lembrar a diferença. Chegou o momento de uma nova era. A velha, o que são essas coisas velhas aí? Essas não servem mais, né? Elas eram um caminho só. Elas eram um meio. Eles se perderam no meio do caminho. Elas todas eram para conduzir a Cristo, né? Para o verdadeiro milagre, que é a vida de Cristo no coração do homem. E eles ficaram com as coisas exteriores e perderam a circuncisão do coração, do espírito, para adorarem a Deus não segundo a letra, mas do espírito de vida. E Jesus vem inaugurar essa nova era. E nós somos participantes desse milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, bem rapidamente, se você perceber, lendo esse milagre, você vai ver que Jesus começa como um convidado e ele vai partindo em direção a ser o protagonista da festa. Né? Começa como um convidado e termina como o dono da festa. Porque o dono da festa é quem supre a festa. Né? A ênfase aqui não está sobre Maria, sobre o noivo, nem sobre a noiva. Aliás, num casamento hebreu, o noivo é mais importante que a noiva. A noiva é quem espera o noivo. Não é o noivo que espera a noiva. Né? A ênfase aqui está na pessoa de Cristo. Ele chegou como um convidado e se tornou o autor principal da festa. Ele é o dono da festa. Ele que provê, que supre, que comanda, ele que se destaca.
Ele que dá o banquete, ele que supre, né? E supre com um bom vinho. O que veio por último, o que veio depois. E é o que o texto diz, versos 9 e 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse, preste atenção, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que esse milagre quer nos ensinar? Já que ele é um sinal. Para onde ele está apontando? Que mensagem ele nos transmite? Nós podemos pegar todo o resto desse evangelho, porque ele é o princípio, ele está introduzindo isso para explicar. Por exemplo, João capítulo 15. E nós estamos falando agora do bom vinho. João capítulo 15 diz o quê? Eu sou, o quê, irmãos? A videira verdadeira. Ela é a verdadeira videira que condiz à realidade. E as videiras terrenas são o quê? Segundo aquilo que nós aprendemos, sombras, símbolos, figuras das coisas celestiais. Então ele está dizendo que eu sou a verdade da realidade espiritual. Aliás, a verdade tem esse sinônimo, realidade. E as coisas visíveis são fruto das realidades que não se veem. E ele produz de si mesmo o bom fruto. Assim como a videira produz uvas. E sabe qual é o processo que segue aqui, irmãos? O processo que sucede ao longo do ministério de Jesus é que essa videira celestial produzirá bom fruto. Mas esse fruto precisa ser pisado no lagar, não é verdade? E esse lagar fala dos seus sofrimentos vicários, expiatórios em nosso favor. Ele pisou esse lagar sozinho, é isso que nós lembramos hoje. E por consequência, de lá vem o bom vinho, o melhor vinho. Então, consequentemente, o que recebemos para beber, e que é melhor do que todos os vinhos desse mundo e de toda a alegria desse mundo, é a própria vida de Cristo, que vem desse lugar de morte e ressurreição. Ele que produziu sozinho e nos deu a beber de graça. É assim que funciona. Amém? Aliás, irmãos, se é isso mesmo, Cristo é o bom vinho que traz verdadeira alegria ao coração. E os irmãos vão perceber que esse bom vinho chegou quando? Depois. Não é assim? Os irmãos perceberam o que o mestre Sala falou? Todos põem primeiro o bom vinho. Nesse casamento agora foi diferente. Aconteceu alguma coisa. Parece que tem uma mudança. O que você está fazendo? Por que você não respeitou as regras? Não é? Porque tem uma mudança. Na história de Israel, irmãos, é diferente. Na história de Israel, Deus deixou o bom vinho para o final. Essa é a história de Israel. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Um momento posterior. Tudo era para apontar para ele. Agora ele chegou. As coisas que eram sombras agora têm realidade nele. Ficou para o final. Ele supera tudo que veio antes dele. Isso que tem esse milagre em si mesmo. Essa história que ele está contando. É isso que esse milagre tem compactado em si. Todo o evangelho de João. A chegada do bom vinho. A manifestação da verdade. A manifestação da realidade espiritual. Chegou. O resto não passa de sombras. Chegou uma nova dispensação. Chegou um novo momento na história humana. Agora, no banquete de Deus, para o seu povo, Cristo foi oferecido. Chegou. Ele é o melhor. O que veio antes dele não chegava nem perto. Ele serviu no final da festa esse banquete. Amém? Último verso. Manifestar sua glória. Levar a todos a crerem nele. Diz o texto, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele.
Os irmãos vão me perdoar, vocês vão ter que pegar o vídeo lá e seguir adiante, né? Considerar as coisas que nós temos falado. Vamos falar primeiro do princípio aqui, porque não dá tempo de falar de tudo. A ideia dessa palavra começou Jesus, ou principiou Jesus os seus sinais, dá uma ideia de uma introdução de uma nova dispensação. Não só aqui esse é o primeiro, depois vem o segundo, vem o terceiro. Não, todos partem desse, como se esse fosse o primeiro que abre a porta para todos os outros. Essa é a ideia aqui. É uma nova dispensação da graça e o cumprimento dela em Jesus se inaugurando. Com este, deu Jesus princípio aos seus milagres. E como nós vimos, os sinais são manifestações de poder que apontam para além delas. Então aqui você tem esse sinal e ele está pregando alguma coisa para você. Elas apontam então para realidades profundas e espirituais que só podem ser percebidas por homens espirituais regenerados e com olhos da fé abertos. Que o Senhor nos dê olhos para isso. O Senhor Jesus, diz o texto, que revelou a sua glória. Quando Cristo se revela, a glória de Deus é revelada. Ele é a manifestação da glória de Deus. Ele é a expressão da glória de Deus. Quando ele se manifesta, a glória de Deus é revelada. Essa glória foi revelada a cada passo que esse homem deu nessa terra, progressivamente. Por sua encarnação, por suas obras, por seus milagres, por suas palavras, por sua cruz, por sua ressurreição, por sua ascensão, por sua entronização à destra de Deus, pelo envio do Espírito. Essa é a glória de Deus em Cristo Jesus. E qual era o fim disso? Os discípulos crerem nele. É um milagre feito, em particular, para aqueles homens que ele chamou, como nós vimos na última reunião, que foram se acumulando em torno dele. Os irmãos lembram que a figura que parece é que Jesus vai chamando e vem 1, 2, 3, 5, 10, 12, 70, multidão, 120, 500. E você está aqui? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus em João capítulo 3. Em João capítulo 12 e João capítulo 11, ele disse que era necessário ele morrer por um povo para ajuntar em si mesmo todos os filhos de Deus que estão dispersos. Todos estão sendo chamados a participar desse mesmo milagre. É o mesmo milagre figurado aqui. Então nós podemos sintetizar a nossa mensagem da seguinte forma, só para lembrarmos e considerarmos e orarmos. Deus usa a figura do casamento para nos levar a considerar a nossa relação com Cristo. Está óbvio aqui. Nós somos naturalmente caídos como canas quebradas e vazias, ocas, sem realidade. Mas o homem caído, ao longo da história, tem buscado algum tipo de conduta boa e bons modos como uma forma de purificação. É isso que os religiosos fazem. Porém, se forem sinceros, acabam descobrindo que isso não resolve o problema que nós temos. Qual é? O problema do coração. E a nossa situação é grave e profunda, mais séria do que nós pensávamos. Nós não somos capazes, nem por um momento, de nos apoiarmos na nossa própria força. Porque nós somos sensíveis como um caniço, vazios como um caniço em nós mesmos. Na história da nossa existência, então, chega alguém. Ele é o convidado da festa, Senhor Jesus. E a presença dele permanece ali. Sabe o que vai acontecendo? À medida que nós crescemos nele, ele vai avançando até se tornar não mais um coadjuvante, mas o ator principal de todos aqueles que amadurecem no conhecimento de Deus. Agora eles começam a entender como Maria entendeu, que as coisas deles e a de Deus estão em outra sintonia e que eles precisam abrir mão daqueles pensamentos naturais e se submeter aos propósitos divinos e da relação do sobrenatural, do espiritual. E é daí que vem tudo. É daí que vem toda a realidade, toda a expressão de vida. Não é?
Quando vamos saber a respeito, nós começamos a observar a Cristo e descobrimos coisas que vão além do que o olho pode perceber. E agora nós já não somos tão enganados pelas aparências. Não é assim, irmãos? Agora nós temos os olhos nas realidades eternas. Nós descobrimos planos que estavam fora da nossa vista. Aliás, nós não fazíamos nem ideia que eles existiam. Pode ser que você não fazia nem ideia disso. O que tenho eu contigo? O que eu e você temos a ver com respeito a todas as coisas? Será que nós estamos verdadeiramente sintonizados? Agora, então, nós somos aconselhados a colocar Jesus não mais como espectador, não é, irmãos? Nem como convidado, mas como o comandante da festa. E Maria diz para a gente, repete aí, irmão. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo. Não sai da cama amanhã sem lembrar. Não toma nenhuma decisão sem lembrar. Não faz mais nada na sua vida sem lembrar. Amém? Aliás, nós descobrimos que essa é a única maneira de preencher o vazio interior. Essa é a única maneira de ser verdadeiramente purificado. Essa é a única maneira, irmãos. É se ele transformar a nossa condição por meio de um milagre. Pode ser que alguém esteja aqui e não faz nem ideia do que eu estou falando. Não é? Parece que está soando em outro tom. Mas essa é a única maneira de haver purificação. E sabe o que acontece? Jesus que dá o primeiro passo na nossa direção. Aí começa uma mudança de natureza. Jesus coloca em você e em mim algo inimaginável, incomparável. A sua própria vida de obediência depositada no nosso coração. Agora a purificação começa, desde o profundo do interior. Agora você vai resolver o seu problema. Aquele que por meios naturais não tinha como resolver. Quando você nasce de novo, quando você recebe uma fonte divina dentro do seu coração. O bom vinho de Deus chegou. A verdadeira alegria que pode dominar o coração chegou. Que não tem nada a ver com as coisas dessa vida. Cristo manifesta a sua glória, agora nós o vemos. Qual é o resultado? Cremos. Esse é o resultado. E qual é o resultado? Prosseguimos crendo e obedecendo, fazendo tudo o que Ele nos mandar, experimentando os seus milagres, porque se Cristo se manifesta, a transformação, há milagre, há mudança em todas as áreas. Não tem nenhuma área que Jesus não esteja preocupado nem ocupado em mudar. Precisamos crer e seguir crendo nele, confiando nele integralmente e olhando todas as coisas agora que tenho eu contigo. De outra perspectiva. Da divina perspectiva, irmão. Que o Senhor mesmo possa fazer essa mudança em nós, para a glória dele. Amém? Vamos orar, então. Querido Senhor, no precioso nome de Jesus, é que nós nos apresentamos a Ti. Obrigado, Senhor, pela verdade da Tua palavra. Que ela não volta vazia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma promessa de purificação. Obrigado, porque o Senhor nos deu a promessa da restauração, da regeneração, da libertação da velha natureza, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos deu a promessa de uma fonte a jorrar do nosso interior para a vida eterna. Obrigado, porque o Senhor cura, Senhor, as enfermidades do coração do homem. A principal delas e a causa de todas, que é o pecado. O Senhor nos livra do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado no futuro, Senhor. Graças nós te damos. Senhor, que o Senhor possa seguir operando esses milagres em nós. Que nós possamos ver em cada um dos milagres a tua boa mão. Vê, Senhor, que tu és o dono da festa. Tu és aquilo que nós precisamos. Em ti, Senhor, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento espiritual.
E o Senhor está disposto a dar sem medida, Senhor. Senhor, a cada um daqueles que pedem, Senhor. O Senhor está disposto a dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor. Enchendo os vasos, tornando eles vasos de honra da tua casa. Ah, Senhor, nos lava pela tua palavra, Senhor. Senhor, que a tua doce voz possa produzir no nosso interior realidade, Senhor. Possa ser transformada, Senhor, toda a sujeira que tem no nosso coração possa ser tirada. O Senhor transformar tudo isso em tua vida, no melhor vinho, Senhor. No vinho, Senhor, produzido, Senhor, pelo pisar das uvas no lagar da cruz. Nós oramos isso, Senhor, no precioso nome do teu Filho Jesus. Que nós possamos ver essas coisas do casamento. Quão precioso é ser escolhido por ti, ser comprado por preço, ter um voto contigo, Senhor, uma aliança. Quão precioso é, Senhor. Quão precioso é, Senhor, aquilo que o Senhor deixou no nosso coração, como um dote, o teu Espírito, a promessa, o penhor da vida, Senhor. Quão precioso o fato do Senhor nos preparar um lugar e vir nos buscar, Senhor. Quão precioso é o Senhor ser o nosso noivo, Senhor. E nós sermos tua igreja, participantes de ti mesmo, Senhor. Tu que provém as vestes, tu que provém a comida e a bebida, tu que provém a hospedagem, Senhor. Por isso, Senhor, para todos os teus convidados, o Senhor disse, para não andarmos ansiosos porque havemos de comer ou beber ou nos vestir, porque são gentios que buscam estas coisas. Senhor, ajuda-nos a descansar o coração em ti, experimentar esse milagre, o milagre da provisão, da cura, e que o Senhor é, Senhor, disposto a nos abençoar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos a ti, isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.